Olá, como é que você está? Te convido, né, você está assistindo esse vídeo, que hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. É muito importante para você que está começando a conhecer uma igreja, você que está começando a ter interesse em visitar uma, ou até mesmo você que já tem talvez alguns meses, né, frequentando uma igreja e, no geral, para todos nós é interessante ter esse conhecimento, né? Porque muitas das vezes nós podemos também passar ele para outras pessoas. A diferença de uma igreja evangélica e uma seita evangélica. E é interessante, né, a gente entender um pouco mais o que seria uma seita evangélica, né? De modo bem resumido também para não tomar nosso tempo, você pode pesquisar mais a fundo depois, mas é simplesmente uma instituição, né, onde ela vai ter lá a sua placa de igreja, igreja tal, vai ser um ambiente talvez até muito atrativo, né, com eventos que talvez te atraia muito, mas ela está se baseando em doutrinas que vão contra a própria Bíblia, que a gente chama de heresias hoje em dia. E é interessante que até com os próprios fariseus, né, a gente consegue ver, né, essa semelhança, porque os fariseus eles distorciam a verdade de Deus, a própria Bíblia, né, que nós temos hoje em dia. E isso afastava pessoas de Deus, né? Então, aqui você já consegue notar o risco grande de você, às vezes, estar numa seita evangélica. E detalhe, você não vai estar dentro de uma seita evangélica ciente não, tá? Porque na placa lá não vai estar escrito seita, vai estar escrito igreja fulana de tal, né? E você só consegue distinguir se é uma seita através desse discernimento das doutrinas, né? Você entender que talvez tenha uma, duas, três ou várias doutrinas ali daquela instituição que vão contra a própria Bíblia, né? E a gente vai iniciar aqui, né, um detalhe muito importante, que eu já começo a te falar, né? Se a gente está falando de doutrinas contra a Bíblia, isso e aquilo, então é muito importante você estar com a sua Bíblia na mão, né? Ou dar um pausa, vai buscar, para você conseguir até mesmo acompanhar, né, a leitura dos versículos aqui e também já começar a anotar, né, coisas para você fazer um estudo mais aprofundado sobre esse tema, porque é algo muito importante, como eu falei, você vai levar isso daqui para sua vida, porque depois você pode transbordar na vida de outras pessoas sobre esse assunto, né? E eu imagino que você, né, ao visitar uma igreja, se está visitando já, enfim, você tenha um bom motivo, né? Que, por exemplo, o maior motivo que a gente pode ter é de se aproximar de Deus, né? Porque a igreja é um meio, né, de nos aproximarmos de Deus, né? Existem versículos na Bíblia que fala para nós não deixarmos de congregar, né, etc. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, a igreja é um meio de nos aproximarmos de Deus. Então, como que você quer se aproximar de Deus e você vai lá para uma seita e a seita pode acabar te afastando de Deus, né? Esse é um dos riscos que você corre. E a gente vai iniciar aqui, né, falando também mais três riscos, né, que você corre, e você vai entender o quão grandes são esses riscos, né, ao você permanecer numa seita evangélica. O primeiro deles é viver enganado achando que está certo. Esse é um dos riscos que você corre. O segundo, de estar num ambiente reprovado por Deus, por conta das heresias, doutrinas que vão contra a Bíblia. O terceiro risco que você corre, né, é de futuramente você até mesmo entrar em concordância com esses ensinamentos errados, com essas doutrinas erradas, com essas heresias. Porque de tanto você permanecer ali dentro, de tanto você ouvir sobre aquilo ali, você pode acabar até mesmo entrando em concordância, né? É importante você analisar, se caso você não quer correr esses três riscos que eu te falei, então esse vídeo é muito importante para você. Mas iniciando aqui um pouco mais a fundo, né, sobre esse tópico, a gente vai ver em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, 27 vai dizer: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E logo depois em Efésios 1, versículo 22 vai dizer: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou melhor, né, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E esse cabeça da igreja, né, você vai ver em diversos outros versículos, você pode analisar, né, mas eu quis trazer isso daqui, que esse cabeça da igreja é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, não é da igreja fulana de tal, ciclana de tal, não, é da igreja em geral, no mundo todo, porque a igreja de Cristo não é uma igreja fulana de tal, ciclana, não. De quase todas as instituições, né, no dia do arrebatamento vai acabar tendo pessoas dessas diversas outras instituições que serão arrebatadas, né? Então é interessante a gente ter esse entendimento. A Igreja de Cristo ela é universal, né? Ela não tem um nome específico como a gente conhece o nome de tais igrejas aqui na Terra.
Então, é interessante a gente ter, né, o entendimento desses versículos para poder começar entendendo um pouco mais sobre a igreja, né? E como a gente viu aqui, né, tudo se inicia no cabeça, que é Cristo. Então, se o cabeça, né, assim como em João 14,6 vai dizer que Jesus é a verdade, se o cabeça é a verdade, não existe possibilidade do corpo, né, estar repleto de heresias, repleto de mentiras. Então não existe essa possibilidade. Então qualquer, entre aspas, corpo, né, que se diz corpo de Cristo, mas que está em mentiras, que está em ensinamentos errados, que está em heresias, isso é uma seita evangélica, não é uma igreja. Só que é como eu te falei, você não vai ver escrito ali na placa que é uma seita evangélica. Você não vai ver, você vai ter que saber discernir através das doutrinas, né? Como a gente falou aqui. E para a gente continuar, isso já reflete muito, né, a imagem da igreja, né? A igreja ela vai estar se baseando em verdades, né? Assim como a gente acabou de falar. Já a seita, ela vai ter mentiras por trás daquela instituição, ensinamentos errados. Um exemplo muito rápido aqui, né? Não vou dar esses exemplos agora, vou fazer um outro vídeo sobre isso, né? Sobre os filtros, como que eu faço para filtrar uma seita evangélica, para saber que aquilo ali é uma seita evangélica. Vou trazer esse outro vídeo separado. Mais um pequeno exemplo aqui. Se existe uma instituição que se chama igreja, que se diz ser uma igreja, mas na hora do estudo dela lá, vamos dar o exemplo aqui, né? EBD, Escola Bíblica Dominical. Na Escola Bíblica Dominical, ela não se baseia na Bíblia, ela se baseia no livro de fulano de tal, ela se baseia no ensinamento de fulano de tal. Você já começa a perceber que isso está errado, né, gente? Porque nós temos que basear o nosso conhecimento em relação ao reino dos céus, né? Em relação ao que nós nos baseamos na nossa vida cristã, é na Bíblia, não é em qualquer livro por aí, áudio, podcast, nada disso, é na Bíblia. Claro que nós podemos ler livros que estão relacionados, que são tirados, o conteúdo é tirado de dentro da Bíblia, podemos ler outros livros tal, mas a nossa base da vida cristã tem que estar sendo baseada na Bíblia unicamente, não existe um outro livro que nós vamos nos basear, nada disso, entendeu? Então esse é um pequeno exemplo do que a gente está falando aqui. E para continuar aqui, né, é interessante a gente relembrar, né, que nada disso pode acabar impedindo. Existe uma seita evangélica lá no centro de Angra dos Reis, Deus não está lá. A gente pode ver em Provérbios 15:3 que ele é onisciente, então ele pode estar em qualquer lugar. Você não pode simplesmente falar que existe um lugar que Deus não está, porque ele é onisciente. Então, essa situação da seita também não impede que Deus esteja lá, mas é diferente da situação sobre aquele povo que está naquela seita, está em comunhão com Deus, né, através de mentiras que estão seguindo ali. Então, existe uma certa diferença nessa questão. E, do mesmo jeito, também não impede que Deus haja, né, naquele ambiente, porque Deus é todo-poderoso, né? A gente sabe que Ele é soberano e simplesmente eu e você também não podemos chegar e tentar limitar o agir de Deus, né? É interessante a gente entender também esse detalhe. E aí a gente passando para a parte da seita evangélica aqui agora, a gente vai entender que seita é uma influência de Satanás no mundo. 2 Pedro 2:1, 2 Pedro 2, versículo 1, vai dizer: "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição." Aqui a gente vê um detalhe nesse versículo que vai dizer: introduzirão encobertamente heresias. Então você já consegue perceber que serão doutrinas muito bem disfarçadas, né? Através do discernimento, né? Através da leitura bíblica, que você vai ver que existe um erro ali. E também Mateus 24, Apocalipse 12, versículo 9, 2 Coríntios 11, 14 e 2 Coríntios 11, versículo 14, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nesse versículo você consegue entender um pouco mais e ver sobre o engano de Satanás, né? Porque a seita é o engano de Satanás também, né? Está envolvido ali. Então, Daniel, e como nasce, né, uma seita? É muito simples, né? Como a gente já falou dos fariseus. Ela vai nascer, né? Satanás, ele usa as brechas, né, de pessoas, muitas das vezes fundadores de, entre aspas, igrejas, né? Pessoas que têm responsabilidades grandes. Ele usa as brechas de pessoas para poder introduzir a mentira, e essas pessoas criam instituições baseadas nessa mentira, doutrinas erradas, heresias. Então, esse vídeo ele nos mostra, né,
o cuidado que nós devemos ter com esse assunto delicado, né? É um assunto delicado. E você deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar não somente para você, mas para você também saber passar isso para outras pessoas, né? Fazer essas explicações, você saber filtrar o como identificar uma seita evangélica. E falando em filtrar, né, como eu já tinha dito, esse vídeo ele vai terminar aqui e eu vou fazer um outro vídeo separado explicando como nós podemos filtrar de modo muito simples e conseguir identificar uma seita evangélica através do conhecimento da Bíblia, né? E esses dois vídeos eles serão postados juntos. Então, ao terminar esse daqui, você vai na descrição desse vídeo aqui e você já vai conseguir achar o link do vídeo de como filtrar uma seita evangélica. E eu te indico você a assistir, mas não ficar somente nesse vídeo, você se aprofundar nesse conhecimento, você se aprofundar na leitura bíblica a ponto de você conseguir fazer essas identificações, né? Porque, como a gente disse, hoje em dia tem muitas seitas e você corre um grande risco de acabar indo para um ambiente que, ao invés do seu propósito, que seria se aproximar de Deus, na verdade você vai estar se afastando de Deus por conta da seita evangélica, por conta de uma filtragem que você deveria ter feito e você não fez. E não adianta você colocar a culpa na instituição, na seita, de quem criou a seita, mas na verdade a culpa, né? Muitas das vezes eu sei que existe uma influência, né, das pessoas, que isso é algo ruim, mas na verdade a culpa de quando nós cometemos um erro, essa culpa é nossa, por não buscar esse conhecimento e não fazer essa filtragem. Então te aconselho você e te indico a você fazer esse estudo aprofundado.